Fala galera, tudo bom? Eu sou o Cássio e você está na Code Yourself. E galera, hoje a gente vai fazer um clone do app Nubank com o Angular, beleza? Bora lá! Então galera, é isso mesmo, hoje nós vamos fazer um clone do aplicativo Nubank, do app Nubank, utilizando o Angular, beleza? Talvez você deve estar pensando, mas desde quando Angular para utilizar mobile, né, para desenvolver mobile? Só que a gente vai fazer um clone utilizando o Angular mais como se fosse um web app, né, digamos assim. Então você deve estar vendo aí aqui o clone já pronto, que é o que a gente vai fazer, beleza? É o resultado que a gente vai ter, que é uma cópia do aplicativo que está em produção hoje, vamos dizer assim. Aqui eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu tenho o meu aplicativo, tá, do Nubank, obviamente com o saldo e essas outras coisas aqui tampado. Mas se você tiver aí, você pode conferir aí também no seu celular, beleza? E a gente vai fazer um clone dessa aplicação aqui, só que rodando no browser. E ele vai ficar dessa forma aqui, beleza? Você pode ver, ele está rodando aqui nesse IP aqui. E eu também vou te mostrar como que você pode, né, rodar suas aplicações local. Isso aqui está rodando no meu Visual Studio Code. E vou também ensinar vocês como vocês podem utilizar essa ferramenta, né, para às vezes debugar alguma aplicação que você queira um formato para celular, ou ver como está ficando o resultado no celular, ou alguma coisa desse tipo, beleza? Esse aqui vai ser o primeiro vídeo de um novo formato de vídeos, né, de uma série de vídeos onde a gente vai desenvolver aqui alguns clones de algumas aplicações que a gente achar que seja legal, como a gente tem lá, por exemplo, no Instagram também da Code Yourself. Se você não segue, dá uma procurada aí por Code Yourself, e eu vou também deixar aqui o link na descrição para você seguir. Mas lá a gente já faz alguns clones, é bem legal, dá uma olhada lá. E a ideia é trazer também algum desses clones, tá? Trazer aqui um manual passo a passo para vocês que quiserem desenvolver também. Então hoje aqui você está vendo aqui essa tela aqui, que no caso é do meu celular mesmo, mas você também pode rodar isso aqui no browser, tá? Então eu estou aqui com duas aplicações rodando, porque no browser para mim às vezes ele ele quebrava um pouco o layout. Então eu tenho ele aqui também no meu browser. Só a gente abrir aqui o modo DevTools, tá? E seleciona essa opção aqui em cima, que aí ele vai abrir nesse modelo aqui, que você pode selecionar aqui qual o tamanho, né, de layout que ele vai simular, tá? Então eu deixei aqui um iPhone Pro, iPhone 12 Pro, você pode deixar aí o que você quiser, mas fica só mais fácil aqui para a gente também acompanhar. Se isso aqui der muito problema, a gente vai utilizar aqui mesmo esse outro que está aqui, beleza? Então, sem mais delongas, bora aqui para o código. Já estou aqui com o meu PowerShell aberto. Vou navegar aqui até a minha pasta onde eu guardo os meus projetos, repos, e vamos dar aqui um ng-new, e eu vou chamar esse projeto aqui de ng-nubank, ok? Então bora lá. Vai perguntar se eu quero adicionar as rotas. Não vai ser necessário, eu vou criar isso aqui num arquivo só. Vou colocar aqui o tipo de CSS como SCSS, e ele vai aqui instalar os pacotes, tá? Então vamos esperar aqui só ele terminar de instalar os pacotes. Beleza, ele já que instalou os pacotes, vou dar um clear aqui para ele limpar. Vou fazer um cd de novo, então ng-nubank, beleza? E agora eu vou fazer um ponto code para ele abrir aqui no nosso Visual Code. Ele já abriu aqui na outra janela, vou trazer para cá. Então aqui a gente já tem o nosso projeto criado. Na verdade eu fiz errado aqui, o code não é ponto code, é code espaço ponto, é o contrário. Agora sim ele abriu aqui certinho dentro da nossa pasta.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser já rodar esse projeto aqui, tá? A gente vai fazer, então, o ng-serve, serve, e agora a gente vai rodar esse comando aqui, ó. --host, --host, e o seu IP. No caso, esse aqui é o meu. Se você quiser saber o seu IP local, você pode fazer o seguinte. Pode acessar aqui uma linha de comando e pode digitar aqui ipconfig, beleza? E aqui embaixo, ó, nesse wireless LAN adapter Wi-Fi, que no meu caso aqui, vai ter aqui o IPv4 address, que é esse aqui exatamente que eu estou usando, 192.168.1.72. Vamos fechar aqui, se você reparar, é exatamente isso aqui. E a porta do Angular, ele geralmente abre aqui nesse 4200, tá? Então, pode dar aqui um Ctrl clique. Ele já vai abrir aqui a aplicação naquele formato padrãozinho que a gente já conhece. Então, aqui aquele esquema. Já vou deixar aqui no modo aqui do iPhone, no modo mobile, vamos dizer assim. Vou deixar ele rodando aqui no cantinho. Aí pode ser assim. E esse aqui eu vou jogar ele assim. Pode ser assim, beleza. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos limpar essa aplicação aqui, tá? Então, vamos aqui, abrir esse cara aqui e eu posso apagar isso tudo. Vou salvar, vai ficar tudo em branco. E agora sim a gente vai começar. A primeira coisa que a gente vai fazer, ó, se você reparar aqui, o body por default ele já vem aqui com uma margem, tá? Às vezes até talvez pode vir com um padding, mas eu acho que ele só vai vir com a margem. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tirar essa margem para ela não atrapalhar a gente. Então a gente vai vir aqui nesse styles e vai fazer aqui. A gente pode fazer, já faço geralmente isso, ó, ponho um HTML, vírgula body, com Y, claro. E aqui eu faço um margem 0 e o padding também é 0, tá? Porque aí a gente não vai ter mais esse problema de trabalhar o nosso layout aqui. Então, posso fechar esse arquivo, já não vou precisar. Se a gente reparar aqui no aplicativo da Nubank, então o que a gente tem? Me pedindo a senha aqui, toda vez que eu entro, mas não tem problema, bora lá. Então, a gente tem aqui primeiro o nosso header, que tem aqui alguns ícones, tem o meu nome, no caso aí o seu. Então, vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, vamos criar aqui, por exemplo, uma div, tá? Já vou dar aqui uma classe aqui para essa div. Ela vai se chamar toolbar. Aqui eu já vou fazer uma outra div. E também vou colocar aqui uma classe e vou chamar ela de header, beleza? E aí, beleza. O que a gente tem então aqui dentro desse header? Então a gente tem aqui em cima o íconezinho de uma pessoazinha, né? Que é a parte de account. Não vou entrar aqui para não entrar nos detalhes. Depois aqui uns itens mais à direita e embaixo o nosso nome. Então vamos fazer aqui primeiro essa parte de cima aqui, que a gente tem o nosso ícone aqui, os nossos ícones todos, né? Então vamos criar aqui dentro desse header é onde vão ficar todos esses ícones. Eu já vou criar aqui mais uma div, tá? Ele, se reparar, ele fica dentro aqui, esse primeiro ícone fica dentro de uma bordinha, vamos dizer assim. Vou clicar essa div aqui.
Vou adicionar aqui também uma classe e vou chamar ele de person circle, beleza? E aqui dentro a gente deveria colocar esse ícone, né? Como a gente ainda não tem nenhuma biblioteca de ícones ou alguma coisa do tipo, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui, vou pesquisar por Bootstrap Icons, já está aqui embaixo, e a gente vai instalar essa biblioteca aqui, beleza? Já vou copiar aqui o comando. Aqui embaixo eu posso abrir um novo terminal. Eu vou colar esse comando aqui. Beleza, assim que ele terminar, a gente vai fazer o seguinte. Vem aqui no index e a gente vai colocar aqui a parte de CSS, tá? Um link para o CDN do Bootstrap Icons. Vamos colar aqui debaixo desse link aqui, dentro do head, aqui no nosso arquivo index.html. Se você quiser saber onde é que está esse link, eu peguei aqui mesmo no site do Bootstrap Icons. Vem aqui em install, ele vai rolar lá para baixo e é esse link aqui, tá? Da CDN. Então, só copiar e colar ele. Beleza, então aqui já vou salvar esse cara aqui. Posso fechar aqui já. Não, melhor, posso deixar esse Bootstrap aberto que a gente vai precisar colar os ícones daqui. O primeiro que a gente vai utilizar então é um ícone de pessoa, né? Então, vamos procurar aqui já por... Subir aqui em cima, aqui a gente pode procurar, vamos procurar aqui por person, a gente tem esse cara aqui, só clicar e a gente vai utilizar aqui mesmo com esse direto SVG, tá? Só para ficar mais fácil da gente editar ele e essas coisas. Então vou minimizar aqui e a gente só vai colocar aqui o ícone aqui dentro, beleza? Vou salvar aqui. Se a gente reparar, ele já apareceu aqui em cima, né? Vou fazer o seguinte, vou tirar isso daqui para ficar mais fácil para a gente. Vou deixar ele aqui na minha outra tela, quando precisar eu arrasto para vocês verem aí. Beleza, só que isso tá meio difícil de ver, não tem aquela barra do Nubank, né? Vamos criar logo vamos estilizar isso aqui que a gente já criou para ficar um pouco mais visível para a gente. Então vamos lá, aqui no CSS, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser estilizar a nossa toolbar. Eu vou colocar aqui, a gente pode colocar uma altura de 110 pixels, um background color, que vai ser esse aqui, que se eu não me engano eu peguei lá mesmo do roxinho do site da Nubank. A gente vai usar aqui um display flex, porque a gente vai precisar posicionar em lados opostos os dois ícones, tá? A gente já vai aproveitar. Melhor, vou deixar assim. Vou só salvar aqui, porque a gente já vai ver a barra. E logo em seguida vocês vão ver como vão ficar à disposição dos ícones. Aqui a gente pode já aumentar o tamanho desses ícones aqui para 24. E já vou aproveitar e vou também trocar aqui essa cor aqui, ó. Para branco. Beleza? Ele já ficou aqui um pouquinho maior. Agora o que a gente vai fazer? Vamos adicionar aqui os próximos, os outros ícones, tá? Eu vou colocar aqui mais uma div. Vou dar aqui o nome dessa classe para esses outros itens de header icons ou mesmo left, right icons, tá? E aqui eu vou colocar os outros 3 SVGs, tá? Os outros 3 ícones. Eu já tenho copiado aqui para ficar mais fácil. E o que eu estou utilizar é esse olhozinho eye, o question circle
e o person. Então, só para ficar mais fácil, mas você pode também vir aqui e, voltando aqui, só pesquisar aqui esse olhinhozinho aqui, vem aqui, copia o código, tá? Só vim colocar aqui, e a única coisa que eu fiz foi alterar aqui para 24, aqui para 24. O outro aqui é esse question circle, então é um ponto de interrogação. Não achou? Aqui, esse cara aqui, mesma coisa, tá? Então, só copiar ele aqui e colar ele aqui em seguida. Troca aqui também o if e o hate para 24, beleza? E agora a mesma coisa com o nosso versão, que a gente nem precisa copiar ele dali, porque a gente já tem ele aqui em cima. Então vai colar ele aqui, mesma coisa. E a cor pode só voltar ao que estava aqui por default. Beleza? Agora, se a gente reparar, ó, ele fica todo aqui bagunçado, né? Um aqui abaixo do outro. Então, para a gente corrigir isso, a gente dá aqui o nosso display flex. Depois disso, a gente pode fazer aqui só um flex direction. E a gente vai colocar como column, para ele ficar um do lado do outro. Depois a gente vai fazer aqui um justify content e a gente vai utilizar o nosso space between, beleza? Aliás, esse cara aqui está dentro do header, né? Então, aqui dentro do header é que a gente coloca esse display flex, flex direction e justify content. Só que aqui, ó, a gente vai utilizar, em vez do column, a gente vai utilizar o row, beleza? Beleza, agora a gente já tem os nossos ícones espaçados. Vamos dar um padding aqui. A gente pode dar um padding para tudo mesmo, de 28 pixels, para a gente afastar tanto nas laterais quanto em cima e embaixo também. Então ele já cria aqui um espaçamento aqui em volta. Só que para o top, a gente vai dar só um espaçamento aqui de 8 pixels, tá? Ele não precisa ficar assim tão distante. Agora vamos adicionar aqui o Olá Cássio, né? Que é o texto que a gente tem aqui. Então aqui embaixo, aqui, antes da nossa última div, aqui ainda dentro do toolbar, vou colocar só um H2, beleza? E aqui dentro a gente vai escrever Olá Cássio ou o seu nome. Então agora a gente já vai estilizar esse cara. Então vamos fazer aqui. Você pode colocar uma classe, mas vou deixar esse H2 mesmo. E aqui eu vou fazer o seguinte. Margem eu vou colocar 0. Padding eu vou colocar 0 também. Vou colocar aqui, definir a fonte, que vai ser Arial Helvética Sans Serif, essa mesma. Font size vai ser 18 pixels. E a cor que vai ser branca. Vamos salvar e ver o resultado. Já está bem melhor. Agora sim, vamos arrumar esses ícones aqui dessa classe aqui, Write Icons, que ele está bastante bagunçado. Então vamos aqui embaixo, colocar ele aqui. Agora a gente vai fazer aqui o seguinte. Aqui a gente vai fazer também um display flex, flex direction. A gente vai colocar row, né? Que ele para ficar um do lado do outro, apesar que já está. Justify content, space between também. E agora a gente quer fazer que esses ícones eles deem um espaço
à esquerda de uns 12 pixels, né? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente faz aqui maior que, põe aqui asterisco, e aí ele pega todos os filhos, né? Todos os elementos filhos desse write_icons aqui, que é a nossa classe, né? Então todos esses SVGs aqui vão ficar com essa característica que eu defini aqui. Então, só a gente dá agora um margin left, acho que uns 12 pixels aqui, e beleza. Agora só faltou a gente fazer aqui o seguinte, na verdade, essa cor aqui, ó, clicar aqui em Ctrl D que ele vai selecionar todas as próximas correspondências, né, de current color. Vou fazer aqui Ctrl V, que eu preciso desses ícones aqui todos brancos, tá? Então, beleza. Aqui, essa parte aqui já está quase pronta. Faltou só o seguinte. Esse nosso person circle aqui, porque ele precisa ficar dessa forma aqui, ó. Se você reparar, ele tem uma voltinha aqui um pouco mais clara, né? Então, vamos adicionar esse cara aqui também. Deixa eu ver onde ele está. Está dentro aqui do header. Vou colocar ele aqui dentro mesmo. Vai ficar igual. Então, vou definir aqui um tamanho. Uma largura de 50 pixels. Uma altura também de 50 pixels. Como ele é redondo, uma border radius de 50 pixels também. Ele não apareceu ainda porque falta colocar aqui um background color. Vou colocar aqui um RGBA de 255, 255, 255, 0.15 para ele ficar assim branco com um fundozinho um pouco transparente, tá? Com esse finalzinho aqui é para adicionar a transparência. Agora a gente vai fazer aqui um display flex de novo. Flex direction row. E agora a gente vai fazer align items center. E agora ele vai centralizar aqui horizontalmente, verticalmente, aliás, no meio. E agora um justify content para ele alinhar também no meio, no sentido horizontal, beleza? Eu acho que esse flex direction row aqui a gente nem precisa. Acho que eu posso remover. E aqui em cima também eu acho que eu acabei me confundindo, nem preciso, deixa eu fazer... Ah, não. Era para isso que eu precisava, ó. Para ele dar uma distância aqui, né, entre o nosso ícone e o nosso texto, né? Então tá certo. Com coluna, space between, junto com o flex, né, que ele vai fazer esse distanciamento aqui entre esses dois elementos. Então agora vamos ver aqui o que mais que a gente vai fazer a seguir. Então agora a gente tem aqui, se a gente pode ver, a gente tem a parte de conta, né, a parte de account, depois os dados do cartão de crédito, empréstimo, investimentos, seguros, shopping. Então são algumas seções, né, que são separados aqui. Então essas seções a gente pode utilizar mesmo as próprias sections, né, e é exatamente o que a gente vai fazer. Então vamos voltar aqui no nosso HTML, vou criar aqui uma section. Aliás, antes aqui, vamos criar aqui uma div. Vamos colocar aqui uma class que vai se chamar content. E aqui dentro dessa class a gente vai colocar todas as nossas divs. Isso aqui deixa eu tirar porque não vou precisar ficar mostrando isso aqui, nem isso aqui, para ficar até uma leitura um pouco maior aqui do conteúdo. Essa section aqui, ela vai se chamar account, que tem as informações da conta, beleza? Vou salvar aqui, mas ainda não tem nada. Então aqui dentro a gente vai criar uma div, que é onde vai ficar o nosso título, mais essa flechinha, né?
Eu vou chamar essa div aqui, vou chamar de content title, beleza? Então, o conteúdo aqui do title, né? Um nome meio ruim, mas não tem problema. Aqui dentro eu vou colocar um H1, que é onde eu vou colocar aqui, escrever aqui conta, e a seguir a gente vai colocar um íconezinho, né? Então, já vou pegar aqui esse ícone, vamos colocar aqui arrow. Deixa eu ver se a gente encontra aqui por arrow. Não, right, não lembro aqui o nome que eu utilizei. Esse cara aqui. Eu vou clicar aqui, só copiar isso. Vamos colocar esse SVG aqui dentro. Vou salvar, ele já vai aparecer ali embaixo. Vamos só agora fazer a mesma coisa, né? Separar ele, colocar ele de um lado e o outro do outro lado. Vou colocar aqui, então, separado desse toolbar, que não vai fazer parte dele. Então, Content Title. A gente vai colocar agora, de novo aqui um Display Flex, Flex Direction, Row, Justify Content, Space Between. Esse Space Between ele faz ficar um de cada lado, tá? Na mais o máximo possível. Agora a gente vai fazer aqui um Align Items Center, para esse ícone aqui ele se centralizar. A gente pode ver aqui o que a gente tem além de Justify Content. A gente tem, por exemplo, Align Around. Ele é um pouco diferente, que ele fica um espaçamento entre os ícones, mas também fica um espaçamento antes e depois desses ícones. Então, como a gente quer um no final do canto, a gente vai utilizar esse Space Between. Depois a gente coloca aqui esse paddingzinho na esquerda, né, que a gente tem aqui no aplicativo, beleza? Agora a gente vai dar um padzinho top de 8 pixels, para ele distanciar um pouco ali de cima. E aqui dentro tem o nosso H1. Também não coloquei uma classe, mas não tem problema. A gente vai colocar aqui uma margem de 0, porque esse H1 ele tem já tem aqui uma margem que pode atrapalhar a gente depois, tá vendo? Ele tem aqui uma margenzinha e a gente vai tirar essa margem com margem 0 e um font size de 18 pixels. Vamos já fazer aqui o seguinte que a gente vai precisar. Vamos colocar aqui H1, H2, H3, span, IP, parágrafo. A gente vai definir o font size, font family, aliás. Um Arial, que é mesmo que isso aqui. Deixa eu até copiar isso aqui. Eu vou utilizar esse tamanho, essa fonte aqui. Vou colocar aqui como 22. E a color, eu vou colocar aqui com um RGB. Vou colocar aqui 35. E 35 também, para ele não ficar muito preto, mas ficar assim um preto levemente mais claro, beleza? Agora, para a gente também já fazer aqui a nossa margem, como eu vou criar depois aqui várias dessas outras sections aqui, claro, com outro conteúdo. Melhor, até vou deixar aqui para vocês verem. Vou duplicar aqui mais uma vez. Como eu vou criar vários desses aqui,
Então agora eu já vou fazer o seguinte aqui no nosso CSS. Vou fazer aqui um content section, ou seja, todas as sections que estejam dentro da classe content, como está mostrando aqui. A gente vai fazer um padding left de 28 pixels e um padding right também de 28 pixels, tá? Então ele vai ficar aqui já com a nossa bordinha aqui na lateral esquerda e direita, e é o mesmo padding que eu defini antes lá na toolbar, né? Então essa diferença aqui dos dois lados vão ficar igual. Posso já tirar esse conteúdo daqui, também daqui, porque a gente não vai utilizar isso por agora. Beleza, ele está aqui. E agora a gente vai colocar aqui o nosso saldo. Então aqui, logo debaixo dessa div, eu vou colocar aqui outro H1, barra H1. Vou chamar esse cara aqui. Esse eu vou colocar uma classe. Vou colocar como balance, que é o nosso saldo, porque eu vou precisar depois estilizar ele. Vamos colocar aqui um saldo de qualquer coisa. Beleza, um saldo aqui bem caprichado. Já vou salvar, ele já ficou ali. E agora a gente vai fazer o seguinte. Se a gente notar, aqui embaixo é onde ele já vem aqui com esse slider, né? Com esse carrossel. Também tem mais um aqui embaixo. A princípio, vamos só criar esses ícones redondinhos aqui, né? Esses menus circulares. E em seguida, a gente já faz essa parte de carrossel aqui, beleza? Então, vamos criar primeiramente esse cara aqui estático. Então, aqui abaixo do balance, vamos criar aqui uma div. A gente vai colocar aqui uma classe que vai chamar carrossel. E aqui no carrossel vão vir agora os ícones, né? Os itens. Então aqui já vou colocar outra div. A gente pode fazer esse div.nome, né? Então carrossel item, que ele já cria uma div com uma classe, mas eu nunca lembro de utilizar isso, para falar a verdade. E a gente vai utilizar outra div aqui, por quê? Porque a gente quer colocar o ícone, o círculo e também o texto, né? Então, para ficar mais fácil, a gente coloca esse conteúdo aqui todo dentro de uma outra div. Então, bastante div, mas a gente vai precisar. Então, aqui vai vir já outra div. Então, esse aqui é o item do carrossel de fora. E aqui dentro vai ser o próprio círculo. Então, vamos fazer lá. div.carrossel item circle, beleza? E aqui embaixo vai vir o nosso SVG. Eu não consegui achar, obviamente, os mesmos ícones que é utilizado do Nubank, né? Já é de se esperar. Então, por isso, a gente vai utilizar todos aqui mesmo do Bootstrap, beleza? Então, achei alguns aqui para ficar que eram um pouco mais próximos. Então, aqui para esse, por exemplo, eu utilizei... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ok, foi esse cara aqui. Assim, não é muito parecido, mas é o melhor que eu encontrei aqui. Então, vamos colocar ele aqui. Já vou aumentar o tamanho aqui para 24 pixels aqui. E também aqui. A cor dele pode deixar essa aí mesmo. E agora aqui do lado de fora dessa div aqui do círculo, eu vou adicionar aqui um span.
E aqui vai chamar área Pix, beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Vou pegar esse carrossel item aqui e vou duplicar ele 5 mais 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5 itens desse. Aqui eu vou chamar de pagar. A seguida é transferir. Depois aqui é o depositar. E por último é o recarga de celular. Não vou colocar todos porque como ainda não tem o carrossel e não está formatado, ele vai bagunçar todo o layout. Vou deixar só com esses aqui por enquanto. Só para a gente já começar a dar um visual aqui para esse cara. O segundo ícone que a gente vai utilizar vai ser esse código de barras aqui. Então, só pesquisar aqui por bar ou barcode do PC, que pelo que eu estou vendo é esse cara aqui. Vou copiar aqui. Então, aqui no lugar do pagar é esse SVG aqui. Mesma coisa, 24 pixels. 24. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa parte toda aqui dos ícones, porque aqui é tudo a mesma coisa, não faz sentido. Vocês já pegaram aí, eu vou só mostrando os nomes depois para vocês irem seguindo aí e adicionar também esses mesmos ícones, né? Conseguirem achar esses mesmos ícones aí no Bootstrap Ícones. Aqui para o transferir vai ser esse aqui, ele chama Cache. Eu sei que eu vou utilizar ele também para o depositar, então já vou colocar ele aqui. E recarga de celular é esse daqui. Então, que é um celularzinho, fone. Tá? Então, vou salvar. Vocês já podem ver esses ícones aqui. Ficou faltando um, deixa eu ver. Esse segundo aqui, qual que é? Depositar, né? Então, onde era o cache, esse cara aqui, ele também é aqui. Então, vou salvar. Beleza. Já dá para a gente começar a estilizar esse cara aqui. Então, a gente tem que, vou pegar aqui esse carrossel item, vou vir aqui no nosso CSS, eu vou fazer aqui um .account, e aqui dentro, .carrossel, depois a gente vai precisar estilizar ele também, e aqui o nosso carrossel item, tá? Vamos começar aqui, aliás, então, por esse carrossel. Vamos fazer o seguinte, vamos já dar aqui uma margem top de 28 pixels, uma margem bottom também de 28 pixels. Ele já deu ali uma espaçadinha. Um padding. Não dá padding ainda não. Vamos fazer o seguinte. Vou deixar isso desse jeito. Agora aqui no nosso carrossel. A gente vai fazer display flex. Flex direction como column. E align itens. Align itens. Certo, beleza? A gente vai salvar. Eles ficaram todos alinhados ali no centro. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui para o nosso carrossel. Item circle. Vamos definir aqui uma largura de 68 pixels. A mesma coisa para a nossa altura e a mesma coisa para o nosso border radius. 68 pixels, beleza? Background color. A gente vai colocar aqui um RGB de 241, 241, 241. Display flex. Vamos colocar aqui um align items. Center, justify content center. E ainda a gente vai dar aqui um margem
bottom para ele distanciar aqui do o nosso ícone, né? O nosso íconezinho aqui do nosso texto. Margem traço bottom, vou colocar aqui 12 pixels. Então, ó, ele já começou a pegar aqui uma cara, tá? A gente deveria colocar ele na horizontal. A gente já sabe fazer isso, então basicamente é quase isso aqui. Só que aqui seria row. Se eu salvar, ele já começa a pegar uma cara mais perto do que a gente quer. Só que não vou fazer isso porque a gente vai utilizar o carrossel aqui, tá? Então, a gente não vai precisar dessa parte. Então, já vou apagar e deixar ele assim mesmo na vertical. Deixa eu só colocar aqui esse pagar em maiúsculo. Beleza? Aqui dentro do nosso carrossel item, a gente tem um span, que é o nosso texto. Então já vamos dar uma carinha melhor também. Text Align. Vou colocar Center. Font Size. A gente vai colocar aqui uns 13 pixels. Font Weight. A gente vai colocar Bold, para ele ficar negrito. E um Justify Content aqui de Start. Não sei se eu vou precisar. Mas depois que a gente colocar o carrossel, a gente vai precisar. Então, eu vou deixar ele aqui por enquanto. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui, vamos já instalar alguma biblioteca, né, de carrossel para a gente dar alguma dinâmica aqui para esses ícones, né, para eles ficarem na posição certa. Então, o que a gente vai utilizar aqui vai ser o King Slider, tá? Então, esse aqui é o nome. Eu estou com essa aba aqui, deixa eu trazer para cá. Vou colocar um espaço aqui para a gente achar. Então, é esse cara aqui, tá? Eu vou copiar esse npm install aqui. Aqui tem alguns exemplos, tá? E tem... dá para fazer várias coisas aqui. Aqui a gente tem o modo free, que é o que deixa rolando à vontade, né? Vamos dizer assim, sem aqueles... Aqui, ó. Aqui também tem um modo free, sem aquilo que você arrasta um pouquinho e ele termina de passar, né? Então aqui se a gente arrasta um pouquinho ele fica, né? Tem esse modo livre. Então a gente vai instalar aqui, então vou voltar aqui para o nosso PowerShellzinho dentro do nosso VS Code. Vou mandar executar. Beleza, já instalou. Vou parar a aplicação aqui e vou rodar de novo, tá? Só para ele não reclamar de nada, não dar nenhum problema. E aí, beleza, já está executando de novo. Dá um F5 aqui, tudo certo. Agora o que a gente vai fazer? Aqui na documentação do King Slider, se a gente vier aqui, ó, ele pede para a gente colocar aqui no head, lá da nossa aplicação, esse link aqui, tá? Esse link aqui para o CSS minimizado dele. Diz aqui que você também pode utilizar via CDN, mas eu vou utilizar esse aqui mesmo, tá? Então a gente vai vir aqui no index da nossa aplicação e aqui embaixo eu vou colocar esse CSS aqui. Vou salvar. Agora a gente vai vir aqui, ó, no nosso app.ts, vou colocar vírgula, vou descer esse carinha aqui para ele ficar mais bonitinho. E aqui a gente vai colocar também o direcionar aqui para esse CSS também, tá? Então a gente vai fazer /node models /kingslider.me.css para ele achar esse CSS aqui. Agora aqui na parte de app component, na parte do TypeScript, né, a gente vai começar a criar algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um view child. A gente vai chamar ele aqui de
slider ref, e aqui a gente vai criar aqui esse slider ref, e ele vai ser do tipo element ref. Ele já vai adicionar aqui em cima o nosso import, e aqui a gente vai colocar um HTML element, tá? Ele vai reclamar aqui provavelmente só por causa do inicializador, mas como a gente não quer inicializar ele ainda, só a gente colocar aqui um ponto de exclamação que ele vai parar. Então agora a gente vai colocar aqui o nosso slider, vai ser do tipo slider instance, beleza? Ele já vai trazer aqui também o nosso import. E agora aqui a gente vai criar aqui um ng after viewInit, esse método aqui, e aqui dentro a gente vai fazer this.slider é igual a new slider. Não está achando, eu tenho que só colocar ele, posso colocar ele aqui e ele já vai resolver. Adiciona aqui uma vírgula, beleza. E agora a gente vai fazer aqui, passar como parâmetro aqui dentro this.sliderref.nativeElement. E aqui dentro a gente vai passar vírgula e vai abrir assim as chaves, tá? Porque a gente vai passar aqui um objeto dentro aqui desse inicializador aqui, tá? Dentro desse construtor. Então, o que a gente vai colocar? Loop false, que a gente não quer que os ícones ficam passando e repetindo, né? Literalmente em loop. A gente quer definir aqui o mode, que aqui tem que ser entre aspas, vai ser do free, que é aquele modelo que eu já tinha falado, né? E aqui a gente vai colocar aqui slides, e é onde a gente define algumas coisas. Por exemplo, a quantidade de ícones que a gente quer dentro do... na primeira visualização, né? Vamos dizer assim. Então aqui, se a gente reparar, ele tem 4 e mais um pouquinho, né? Então foi exatamente por isso que eu criei 5, né? Só para a gente já conseguir criar aqui o carrossel com o mínimo possível. Então aqui, em vez de 5, eu vou colocar 4.5. Mas claro, tem que colocar aqui um preview, que é essa propriedade. E além disso, a gente vai definir o spacing, que é o espaçamento entre esses ícones, tá? E vou colocar aqui como 14. Beleza. Por enquanto aqui, isso aqui já está ok. Vou voltar aqui agora para o nosso HTML. E agora a gente vai transformar isso aqui que a gente criou estático para utilizar o nosso carrossel, tá? Então aqui, ó, nessa classe aqui, nessa div aqui do carrossel, a gente já vai pôr um slider. Essa classe aqui ele vai pegar do CSS que a gente declarou lá, ou dentro da VPN. Tá? Vai pegar daqui ou lá da VPN não, CDN, né? E aqui dentro do carrossel item, a gente vai fazer também um slider. Acho que é 2 underline slide, tá? Então, vou copiar primeiro isso aqui. Vou fazer aqui o seguinte, ó. Vou pegar esse cara todo aqui. Vou pegar aqui com espaço. Também não vai dar. Então, vou vir aqui embaixo, carrossel. Isso aqui eu não vou precisar repetir, vou precisar repetir esse cara aqui. Então, todo lugar onde tiver o carrossel item, eu vou clicar... Fazer o seguinte, ó. Todo lugar, vou selecionar esse aqui, vou fazer Ctrl D até o final. E eu vou apertar para o lado direito, vou voltar, espaço, e vou colar esse
Key Slider aqui, Slide, tá? Então, usando aquela funcionalidadezinha, você seleciona, clica Ctrl D, que aí ele vai para a próxima seleção e aí você consegue substituir tudo. Então, cada vez que você dá um Ctrl D, ele vai para o próximo, tá? E aí a gente consegue editar todos os textos de uma vez. Então, beleza, eu vou salvar aqui, ó. Só salvando, ele já conseguiu formatar os ícones aqui da forma que a gente previa, né? Então, um do lado do outro. Vou fazer o seguinte agora. Vou adicionar aqui mais alguns ícones. Deixa eu salvar aqui para ver o que ele vai fazer. Beleza, ele está colocando aqui todos juntos aqui, né? Então, vou desfazer. Deixa eu salvar aqui de novo. E agora o que a gente precisa fazer é adicionar a referência que a gente criou aqui no nosso TypeScript. Vou minimizar isso aqui que a gente não vai precisar ficar vendo isso agora. Essa referência a gente tem que colocar ele aqui no nosso código, né? Então, antes que a gente tenha o Key Slider aqui, vai colocar aqui dessa forma aqui, tá? Então, hashtag jogo da velha sliderref. E agora salvando, já até pegou aqui o espaço e já está aqui funcionando o nosso slider, beleza? Vamos agora adicionar aqui os ícones que faltaram, só para ele ficar completinho. Então faltavam aqui mais 3. A gente pode ver aqui. Deixa eu autenticar aqui novamente. Cobrar, doação e transferência internacional. Então, vamos lá. Cobrar, doação. E aqui, transferência Internac. Bem assim. Vou fazer a mesma coisa, vou copiar aqui logo os SVGs. Você vai pegar aí o nome e depois procurar lá no Bootstrap Icons, só para você saber quais são, tá? Então aqui a gente tem o Globe no Transferência Internacional. Depois aqui a gente tem no coraçãozinho o Heart aqui. Depois vai vir aqui um maiorzinho, que é esse aqui. Cashcoin. Salvar aqui, só para ver se tem algum erro. De fato tem. Deixa eu ver o que é que está faltando aqui. SVG. Talvez eu substituir alguma dessas divs aqui. Deixa eu desfazer aqui para ver. Ali embaixo eu apaguei, pronto. Não, ainda não. Ah, ok, já vi o que é. Então, copiei aqui uma div a mais. Só apagar isso aqui. E pronto. Agora, esse doação aqui não é o fone, né? Aqui é no doação é esse coraçãozinho aqui. Então, beleza. Se a gente ver, cobrar é o dinheirinho, recarga de celular é o celular, doação o coração, transferência internacional é esse aqui. Então, beleza, a gente já tem aqui todos os nossos ícones. Agora, se você reparar, a gente tem aqui um pequeno problema. Vamos ver aqui no aplicativo mesmo. Se a gente reparar, ó, ele tem aqui um espaçamento aqui na esquerda, que ele tem no aplicativo todo, né? Um padzinho. Mas quando a gente arrasta o ícone, olha, o ícone ele sobrepõe a esse pad, né? Então ele não fica escondido, né? Ele não limita ali, não é limitado ali pelo pad. E a mesma coisa acontece do outro lado. Então o ícone ele para esse carrossel ele não tem esse espaçamento, né? Só quando chega no final, no início, ou quando chega aqui no final. E se a gente reparar aqui na aplicação, como ela está, ele está tendo esse espaçamento aqui na esquerda e está cortando aqui também
na direita, né? Então, vamos resolver esse problema aqui. Não consegui resolver isso aqui através do... Então, o que a gente vai fazer vai ser aqui no nosso CSS. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser aqui no account. A gente vai fazer um pad left 0, depois um pad right 0 também. E vamos ver se ele vai obedecer. Não obedeceu. Já imaginava que não, então a gente vai fazer aqui um underline não, né? Exclamação important, para forçar ele a atender esse nosso pedido aqui. Então beleza, só que aí, ó, ele agora está respeitando esse padding A0, só que a gente perdeu isso também aqui para nossa conta e também para o nosso balance, né? Então a gente vai fazer aqui o seguinte, aqui mesmo a gente vai fazer um ponto content title, vírgula, ponto balance. E ele vai pegar aqui tanto para o balance quanto para o content type, title, o nosso, vou colocar aqui uma margem left de 28 pixels, que é o que estava antes, e a mesma coisa para margem right, beleza? Que agora ele vai obedecer aqui a margem, né, conforme o layout. Agora para o carrossel, a gente vai fazer aqui o seguinte. Vamos colocar aqui o nosso padding left de 28 pixels, beleza? Ele vai criar aqui esse padding, certo? Só que a gente fica com um pequeno problema, que é, com isso ele se perde aqui no posicionamento e acaba criando essa barra aqui, tá vendo? Que a gente consegue movimentar a aplicação por um lado e por outro. Se eu comentar aqui, ó, pode ver que ele não tem esse scroll aqui na aplicação. Então, isso aqui é uma das coisas que eu tive que resolver manualmente. Então, a gente vai fazer o seguinte. Como que eu sei que é? Eu sei que é essa div, né? Esse carrossel que ele está ficando com... Ele está somando esse padding aqui e está ficando maior do que a largura da aplicação por inteiro. Então, aqui a gente vai fazer um width. E a gente vai colocar aqui um calc para calcular essa largura. Vamos colocar aqui como 100%, menos os 28 pixels que eu defini aqui em cima, tá? Então, se a gente reparar, ele resolve esse problema daqui. Agora já não consigo arrastar, o limite está certinho. E também ele já fica aqui com esse padding aqui na esquerda, tá? Agora falta só a gente resolver aqui o padding do lado direito, que ele ainda não tem. Para isso, aqui embaixo, a gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui pegar cada item, né, desse aqui, que é utilizando esse CSS aqui, essas classes aqui. Então, eu quero ir em cada ícone cada item, né, desses ícones aqui. Então, a gente vai fazer aqui o seguinte, eu vou colar isso aqui, só que aqui eu tenho que colocar um ponto, e aqui também eu tenho que colocar outro ponto. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o min width, vou fazer aqui um cálculo, vou colocar aqui mais um parênteses aqui dentro desse, vou colocar aqui 100%, dividido por 4.5, que é quanto eu defini aqui para esse per-view aqui, né? Então, o width 100% é a largura total, dividido por a quantidade de ícones que eu quero mostrar aqui dentro, então 4.5. E aqui fora, a gente vai fazer um menos 14 pixels, tá? Então, vou salvar aqui. Ele já deu algum erro aqui, deixa eu ver o que é. Ah, ok. Está dizendo só que eu preciso colocar aqui um espaço.
E aqui é a mesma coisa para o Max, tá? Max Width, a mesma coisa. Então, eu vou salvar aqui, aparentemente não mudou nada. Por quê? Porque ele já tem essa implementação e ele vai substituir esse comportamento a menos que a gente faça a mesma coisa, né? Então a gente vai vir aqui e vai colocar um underline important no nosso CSS, tá? Porque basicamente o que a gente está fazendo aqui é sobrescrevendo o comportamento dessa biblioteca, tá? Então esse important aqui é para ele forçar o comportamento em cima do que a biblioteca faz. A biblioteca ela faz mais ou menos isso, divide a largura total pela quantidade de ícones e tira aqui o que a gente definiu como espaçamento, tá? Então é por isso desse menos 14 pixels aqui. Então vou salvar aqui, na verdade eu tenho que fazer aqui um underline important. Beleza, vou dar um espaço aqui também para ficar isso igual. Se a gente reparar agora, ó, certinho agora com o espaçamento dos dois lados, beleza? Então só ficar atento nessa questão, é uma parte assim, é a parte mais complicadinha dessa videoaula aqui, mas tirando isso, o resto já é bem tranquilinho, tá? A gente vai precisar fazer isso logo em seguida, que tem uns outros cardzinhos que a gente vai utilizar também esse carrossel. A seguir, a gente tem um cardzinho com meus cartões, aquele cardzinho de meus cartões. Então, aqui, antes de fechar a section, eu vou colocar aqui mais uma div. Vou colocar aqui, então, uma classe que vai chamar... Vou colocar aqui como card, mas vou colocar aqui também um myCard, tá? myCards. E aqui dentro a gente vai colocar um SVG. Esse SVG eu vou copiar aqui também. Acho que para ficar... A gente já viu como se faz como se usa esse SVG. A gente vai utilizar esse credit card aqui. Eu vou salvar, vai aparecer aqui o nosso cartãozinho. Como eu já disse, eu não tenho os mesmos ícones lá da Nubank, então a gente vai utilizar aqui dessa biblioteca, mas isso aqui você também pode pesquisar ou até mesmo criar o seu próprio SVG, se você tiver algum conhecimento aí. E só colar aqui mesmo esse SVG, tá? Então, aqui não tem muito estresse, não tem muita complicação. É bem tranquilo. E aqui embaixo a gente vai só colocar agora um spam e vai escrever aqui meus cartões. Beleza? Vou salvar, ele já apareceu aqui, bem bagunçado, mas vamos agora para a parte de já editar esse cara aqui. Aqui em cima, fora desse account aqui, a gente vai fazer o seguinte, vou criar aqui estilizar aqui as sections, até porque eu reparei aqui em cima, ó, tá faltando aqui um pouco de padding, né? Então a gente vai colocar aqui um padding top, 28 pixels, um padding bottom um pouco menor, 20 pixels, para já consertar isso aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, vou adicionar aqui o card aqui dentro, e a gente vai precisar utilizar esse mesmo CSS aqui em outros cards, né? A gente tem aqui, por exemplo, a mesma coisa aqui no investimentos, em seguros, e tem esses meus cartões aqui. Então a gente vai utilizar tudo com o mesmo CSS, né? Com a mesma classe. Então vou definir aqui a altura de 50 pixels. Vou dar uma border radius aqui 15 pixels. Background color vai ser um RGB 241, 241, 241. Agora vai colocar aqui um display flex, porque a gente quer jogar o ícone para um lado e o texto para o outro.
Align Items Center e dar aqui um margem top de 24 pixels para ele dar um espaçamentozinho, né? Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui dentro a gente vai ter sempre um SVG. Vamos fazer aqui um pad left para ele descolar aqui da esquerda de 24 pixels. E aqui dentro a gente vai ter também um span, que é o nosso texto. E a gente vai fazer esse mesmo padding, só que aqui tamanho menor, 16 pixels. Font size a gente vai colocar como 14 pixels e a gente vai colocar ele também com uma fonte um pouco mais grossa. E a gente vai colocar aqui com um font weight bold para ele ficar como negrito, beleza? Então, beleza, a gente já tem ali o nosso cartãozinho aqui, todo editado. Agora a gente reparou que não está obedecendo aqui o pad, né, da lateral. Mas para isso a gente não vai jogar esse CSS aqui dentro, tá? Porque a gente vai precisar reutilizar esse cara depois, como eu já tinha dito. Então aqui dentro, fora do nosso carrossel, mas dentro ainda do nosso account, a gente vai utilizar então aquele mycards, né? Que eu criei justamente para estilizar esse cara aqui. Então a gente vai colocar aqui só uma margem left, 28 pixels. Mesma coisa aqui para a margem right, tá? Então salvando, ó, a gente já vai ver que ele já vai estar certinho e a nossa aplicação já começa a pegar aqui uma carinha, né? Agora vamos colocar aqui o resto do CSS, o resto do HTML aqui da nossa section de account. E agora a gente, se a gente reparar, a gente tem aqui esses outros 3 cards aqui, né? Então, vamos colocar aqui uma div para a gente implementar aqui o nosso carrossel. Vou chamar ele de uma classe de cards mesmo. Aqui dentro eu vou colocar então uma outra div. Vai ter uma classe de card que a gente já implementou. Aqui dentro, aliás, aqui junto com essa classe, eu sei que a gente vai precisar desse cara aqui também, porque ele vai ser um item do nosso carrossel. E o nosso carrossel a gente tem que colocar aquele King Slider, né? Então, eu vou colocar ele aqui e já vou colocar ele junto aqui para ele pegar esse design, né? Aqui dentro eu vou colocar só mesmo um P para a gente colocar o nosso texto. Então, vai ser conheça Nubank Vida, que é 2 pontos. Opa, aqui. Um seguro simples e que cabe no 3 pontinhos. Beleza. Vou só copiar agora esse item aqui. Vou replicar ele mais 3 vezes. Aí. Agora esse texto aqui vai ser em shopping no seu bank. Ponto. Conheça agora. Ponto. E agora, por último aqui, salves amigos da burocracia. Faça um convite. E mais 3 pontos aqui. Aqui, se a gente reparar, ó, ele tem o Nubank Vida, Shopping, e também aqui faça um convite. Ele tem
essa cor roxinha aqui, né? Se você pode reparar. Então, já que a gente a gente tem isso, então a gente tem aqui dentro, por exemplo, na parte do Nubank, eu vou colocar aqui um spam, só para a gente depois conseguir spam, só para a gente depois conseguir editar só essa parte do texto, né? Então aqui no shopping também a gente vai colocar. E também aqui dentro de faça um convite. Tá? Então, só apagar aqui essa barra, só porque depois a gente vai precisar estilizar só esses caras aqui, então a gente tem que marcar ele com alguma coisa. Eu já vou salvar, ele já bagunçou todo aqui, pegando a classe lá do card, essa classe card aqui. E agora o que a gente vai fazer já vamos vir aqui no nosso App Component TS, TypeScript, e vamos basicamente duplicar isso aqui. Eu vou colocar aqui, vou criar aqui uma nova referência. Vou chamar ele de card slider, tá? Então, card slider ref. Aqui a gente vai colocar um card slider. E aqui eu vou copiar até esse cara por completo aqui. O que a gente quer basicamente é fazer a mesma coisa, só vou substituir isso aqui, substituir também a nossa referência. E aqui, em vez de 4,5, a gente vai colocar só 1,5, que a gente quer que apareça ele quase todo aqui, né? Chegando até na metade, mais ou menos. Se a gente parar um pouquinho mais, mas isso aqui já vai ser o suficiente. Então, ele mesmo ele já formata o tamanho, né? Vamos dizer assim, de acordo com o que a gente definir aqui, tá? Então, mais ou menos aquele cálculo que a gente fez, né? Então, 100% ele vai dividir por 1,5, 1,5 e vai chegar no tamanho ideal aqui. Agora a gente vai pegar esse ref aqui e vai colocar ele aqui do lado de fora. Então, hashtag... Eu tenho aqui uma linguagem que fica trocando toda hora, então toda vez eu escrevo errado. Vou salvar, e aí beleza, ele já tem aqui praticamente um e-mail, né? Então a primeira parte aqui e o resto tá aparecendo aqui. Vamos voltar lá para o nosso CSS, para a gente estilizar essa parte aqui também. Então aqui embaixo dos cards, do My Cards, eu vou colocar aqui cards. E aqui dentro vamos começar fazendo um display flex, um flex direction row, um justify content space between, um padding left 28 pixels. E aqui fazer aquele mesmo tratamento com o width, que é um calc. E aí a gente faz 100%. Aqui dentro de outros parênteses, tá? Para ele não confundir. Dividido por 1,5. Fecha parênteses. Menos espaço. Não pode esquecer o espaço. E aqui, dessa vez, a gente vai fazer 7 pixels, tá? Aliás, esse comportamento aqui é que a gente vai definir para cada card, né? Estou confundindo um com o outro aqui. Aqui é 100% menos 28 pixels apenas. Vou só até tirar esse parênteses daqui, beleza? Agora aqui, agora sim, para cada card, a gente vai fazer uma altura de 88 pixels. Já vou salvar aqui para a gente ver. Vamos estilizar agora o nosso parágrafo, né? O nosso texto que está lá dentro. Vamos colocar aqui um padding left 20 pixels.
padding right também de 20 pixels. Aqui é ponto e vírgula, senão ele não, já nem me sugere. Aqui é a mesma coisa. Então, vamos lá, um font size. A gente vai colocar aqui 14 pixels. Depois um font weight. Opa. Font weight. A gente vai colocar aqui 200. Depois, color. Pode ser black mesmo, ou a gente poderia colocar aquela que a gente criou lá em cima, mas esse aqui vou deixar com. Vamos colocar aquela cor lá que a gente criou. Essa aqui. Essa cor aqui. Beleza? Ele fica um pouco mais clarozinho. E a gente vai colocar aqui uma margem 0, tá? Já que aparentemente não fez diferença a margem. Mas beleza. Agora aqui dentro a gente tem o nosso span. Só para a gente editar aqueles textos que tem uma cor diferente. Eu vou colocar aqui, já colar essa cor aqui. O padding aqui eu vou colocar 0, porque ele já tem um pad aqui, que a gente pode ver nesse espaçamento. Então, já até resolveu o padding. Font size, apesar que ali ele está aparentemente certinho, mas eu já vou definir aqui como 14 pixels. E aqui também eu vou colocar já o nosso font weight, só para ele não acabar pegando de outro lugar, como eu também não coloquei aqui uma classe, mas se você quiser colocar aqui uma classe para ficar melhor, tá? Então, vou colocar aqui uma classe, sei lá, purple, por exemplo, pode ser até isso, talvez você nem precise definir nada disso aqui, né? Acho que a gente até pode fazer isso para ficar melhor, né? Mais clean o nosso código. A gente aí não precisa implementar colocar aquelas outras coisas que estão ali. Então é isso aqui. E aí a gente nem precisa disso aqui, ó. Ele já vai obedecer o que está no texto aqui, tá? Aliás, o span ele ainda continua, né? O padding ele ainda continua. Aliás, eu só esqueci de uma coisa, né? Só mudar aqui para purple. Era isso que estava faltando, provavelmente. Agora salvando. Span.purple. Deixa eu ver aqui. Só assim não foi, não. Em teoria, isso aqui devia funcionar. Vou deixar aqui só de novo aqui o nosso padding. Não sei se é cache ou o que é. Mas enfim, pelo menos já fica aqui certinho. Achei que não ia precisar desse padding aqui, depois posso ver de onde que ele está pegando, mas enfim, não sei se é cache, eu vou deixar ele aqui só por desencargo mesmo. Então, ó, ele já está respeitando aqui nossa margem na esquerda, nosso padding, enquanto a gente corrigir aqui o padding à direita. Então, para isso aqui embaixo do card, a gente vai fazer um .cart, .kin, slide, que é a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, posso até copiar esse código todo aqui. A diferença aqui é que em vez de 4.5 é 1.5, tá? Aqui também 1.5. E aqui, agora sim, a gente vai colocar esses 7 pixels aqui, tá? Agora, se a gente reparar, ó, aqui no web ele está dessa forma, e aqui na nossa aplicação, ó, como é que ele já está. Mesma coisa, então, respeitando os dois aqui, essa margem, beleza? Então, aqui praticamente, se eu não me engano, deixa eu ver, ó, a nossa parte aqui da nossa account já está ok até. Já está pronto, a gente já pode partir agora para as próximas sections, beleza? Aqui agora vai ser bem simples, tá? A gente tem depois aqui
uma section de cartão de crédito. Então vamos colocar aqui uma classe credit card. Posso pagar isso aqui. Depois a gente tem a parte de quê? De empréstimo. Então vou colocar aqui um loan. Em seguida a gente tem investimentos. Vou colocar aqui como life insurance. Depois a gente tem a parte de seguros, se eu não me engano. Exatamente. E depois a parte de shopping. Então, vou copiar mais esse aqui e vou colocar aqui shopping. Vou salvar e agora vamos começar aqui a colocar esse CSS todo aqui dentro. CSS não, esse HTML. Primeira coisa que a gente tem é os ícones. Então já vou começar copiando aqui esse ícone aqui do cartão de crédito. É o mesmo que estava lá em cima. A gente tem aqui em cima outro de cartão de crédito. Vou aproveitar e já copiar dos outros também. Então a gente tem aqui um de coin. Em seguida, a gente tem esse aqui, que é esse Reception 4. Vou salvar aqui para vocês verem eles aqui embaixo, beleza? E essa barrinha aqui. Em seguida, a gente vai ter aqui na parte de seguros um guarda-chuva. Assim como a gente tem também no aplicativo da Nubank. E na parte de shopping aqui, essa sacolinha, tem essa bag aqui, beleza? Então, salvando aqui, ó, ele já vai mostrar aqui um abaixo do outro, né, respeitando aqui, obviamente, a nossa margem. Então, em seguida, depois de cada um desses aqui, a gente vai ter aquele content type, que foi o mesmo que eu usei aqui em cima, para definir o nosso título da nossa account. Então, a gente vai utilizar em cada um desses aqui. Então, abaixo desse cara aqui, eu já vou colocar aqui o nosso content type. Então, aqui é a parte de cartão de crédito. Em seguida, aqui vai ser a parte de empréstimo. Empréstimos. Depois, investimentos. Aqui, como eles são bem parecidos, então já vou criando aqui tudo junto. E depois, qualquer coisa, a gente só estiliza cada um deles o que precisar de forma independente, tá? Então, seguros e depois shopping. Como a gente já definiu aqui classe aqui para cada um, então a gente consegue estilizar aí o que faltar, tá? Eu vou dar um save aqui. Aqui na parte de cartão de crédito, vou colocar aqui um H3, que vai ser a nossa fatura atual. Barra H3. Step complete aqui tá bem um pouquinho perdido, mas não tem problema. Agora eu joguei foi a aplicação lá pro outro lado. Ctrl D aqui, H2. Esse cara aqui vai se chamar, na verdade aqui é o R-cifrão. Assim, encaixar esse cifrão. Aí. Aqui é o valor da fatura, né? Então, eu vou colocar 1.200. É uma fatura boa. Ok, agora aqui embaixo eu vou colocar aqui um parágrafo. E tem um textinho, então eu vou colocar aqui limite disponível de... Qual é o mesmo valor que eu coloquei antes? De 20 mil. Deixa eu voltar aqui com o nosso
esse carinha aqui, para a gente ir acompanhando aqui as mudanças. Então, beleza, aqui já está ok. Uma coisa que eu reparei é que está faltando aquela borda, né, que tem aqui entre uma section e outra. Então, vamos criar essa borda lá na parte de section. Vamos colocar aqui um border top aqui. E a gente vai colocar 2 pixels, solid, RGB. E a gente pode colocar 241, 241, 241 também. A gente já utilizou antes. E aí, beleza. Fica essa borda aqui bem levezinha. Para ficar certinho aqui. Além disso, ó, a gente dá para ver que o nosso texto aqui não pegou a formatação certinha, né, do nossa fonte. Então vamos criar então essa formatação aqui. Lá embaixo, então, agora a gente vai colocar aqui um credit card, que é a nossa segunda section. Vamos editar aqui o nosso H2. A gente vai colocar aqui um font size de 24 pixels. Uma margem aqui, vou colocar 0, só para eles ignorarem isso. E uma margem bottom aqui, a gente vai colocar uns 6 pixels. Salvando aqui, beleza, já pegou. Agora também tem o H3 e também tem o nosso parágrafo. Nosso parágrafo, que é limite disponível, a gente vai colocar aqui um font size 14 pixels. A nossa cor vai ser um RGB de 100. Beleza? Vou salvar aqui. Beleza, já ficou ali menorzinho. E aqui no H3, a gente vai fazer um font size de 14 pixels. A mesma cor. E agora a gente vai colocar só aqui um margem top. Uns 18 pixels. Beleza. Agora, esse H1 aqui, devia ter pego a fonte daqui, mas não tem problema. Vou colocar esse cara, vou colocar ele aqui também. Vou ver se ele vai pegar. Não pegou. Deixa eu ver se eu coloquei H1 mesmo. É isso, eu só joguei ele aqui dentro da div, não coloquei um H1, ó. Então aqui ele vai ser um H1. E além do mais, aqui junto com esse H1, a gente tem um ícone, né? Um íconezinho que é aquela flechazinha para o lado, né? Que ela vai ficar aqui bem no final bem do outro lado do título. Eu já vou deixar copiado aqui esse SVG. Vou colocar ele aqui embaixo. Aqui eu vou fazer H1. Aqui fecha o H1. Aqui nos empréstimos a mesma coisa. H1. Fecha o H1. E aqui eu coloco o nosso SVG. A parte de seguros aqui também. H1, mesma coisa. Barra H1. Embaixo o SVG. E agora, por último, aqui na parte de shopping, a mesma coisa. Então,
Provavelmente era isso que faltava. Se eu salvar agora, ó, beleza, ele já pegou aqui esse CSS aqui para todo mundo. Deixa eu ver se eu vou precisar agora, se posso apagar esse cartão de crédito aqui. Eu vou deixar, aliás, porque se eu não me engano, esse cartão de crédito aqui, ele é maior um pouco? Não, ele até que é o mesmo tamanho, então eu acho que eu posso remover. Achei que esse título era um pouco maior, mas ele é do mesmo tamanho aqui e aqui. E aqui, pronto, esse outro ícone aqui era o que estava faltando e já fica aí adicionado. Agora vamos voltar aqui para ver o que falta para a gente colocar. Falta os textos aqui, né? Claro, do empréstimo, investimentos, esses cards aqui. Essa parte aqui também tem um card. Então vamos colocar aqui esses textos aqui e esses cards aqui também. Então aqui no shopping, vou colocar aqui embaixo então um T, um parágrafo, depois o nosso title. Já vou colocar aqui uma class. Eu vou chamar ela de small. E se a gente reparar, esses textos aqui de baixo, ó, shopping, seguros, investimentos, ele é levemente menor do que esse aqui do empréstimos. Então, todos eles, tirando a parte do empréstimo, eu vou colocar esse small aqui para a gente também deixar ele um pouco menor. Então, aqui no shopping é vantagens exclusivas das nossas marcas preferidas. Depois, proteção. E é isso aqui. Proteção para você cuidar do que importa. A seguir aqui em cima, na parte de investimentos, o jeito nu de investir. Sem asteriscos, linguagem fácil e a partir de ponto saiba mais. Agora aqui no empréstimo, vou colocar sem essa classe aqui. E o texto aqui vai ser crie um aviso para saber quando um empréstimo ficar disponível. Vou salvar, vamos ver aqui o resultado. Beleza, tá tudo aqui bem grandinho, né? Então, vamos aqui editar, então, esse CSS aqui. Aqui em cima, aqui na nossa section, a gente pode editar isso para pegar todos aquelas outras sections, né? Então, a gente pode editar aqui, por exemplo, esse P, que é o que a gente acabou de preencher. Vamos colocar aqui uma color RGB 140, um pouquinho mais escuro que 100. Vou colocar aqui agora uma margem de 0, diminuir essa font size aqui para 16 pixels. Deixa eu salvar aqui para a gente ver. Ok, agora vamos colocar aqui só ela um pouco mais larguinha. Se a gente reparar, ela tem esse bold aqui também, né?
E agora a gente pode fazer o seguinte. Pode fazer aqui, por exemplo, um margem top de 16 pixels. Para ele dar um espaçozinho aqui em cima. E agora a gente vai fazer o seguinte, só fazer um b.small para a gente alterar aqueles outros textos, né? Esses aqui que são um pouco menorzinho. Então só vou diminuir o font size dele e colocar aqui 14 pixels para ele dar essa diferença daqui, ó. Ele é um pouco menor que esse P aqui, esse parágrafo aqui dos empréstimos. Se a gente reparar aqui agora na nossa aplicação, ó, então a gente tem a parte já de account, com o nosso carrossel aqui de cima funcionando, nossos ícones lá em cima, nosso header, né? Tudo certinho. Temos aqui esse segundo card aqui também todo funcionando bem certinho. Aqui na parte de cartão de crédito, deixa eu entrar aqui de novo no meu Nubank. Se a gente reparar, ó, tirando aqui o saldo, obviamente, a gente tem aqui também a parte do limite. Então tá certinho aqui também. A gente não tem aqui esse botão parcelar compras, ok. A parte aqui também de empréstimos, ok. Essa parte aqui de empréstimos não tem card. Então a gente tem um card aqui agora nos investimentos e também aqui na parte de seguros. Vamos copiar aqui então esse card aqui, vamos fazer esse card. Esse card aqui, aliás, a gente pode realmente até copiar aqui em cima do card, deixa eu ver como chama, dos meus cartões, né? Então, vou pegar aqui, ó, esses meus cartões aqui. E agora a gente vai colocar ele nos seguros. E também nos investimentos. Ele fica aqui por último, depois do parágrafo, né? Então aqui, seguros, e em cima deles aqui nos investimentos. Eu vou salvar para ver se ele vai aparecer. Já apareceu aqui certinho. Como a gente já tem tudo definido, né? Esse CSS aqui. A gente pode só apagar esse My Cards aqui. Se eu salvar, ele não vai fazer diferença, tá? Porque a gente realmente não precisa dele. E agora só o que a gente vai fazer aqui é colocar aqui certinho os textos aqui e também os ícones, tá? Então aqui, ó. Aqui é a parte de seguros. E aqui é seguro vida. E no outro é meu pedacinho do Nubank. Meu pedacinho do Nubank. Aqui eu também não encontrei o ícone exato, mas eu achei aqui um de diamante, se eu não me engano. Exatamente. Enfim, é o que eu mais ou menos achei, né? No outro caso é um diamante, só que ele está olhando de cima para baixo, né? Como se fosse de cima para baixo. Então vamos fazer aqui mais um overview, só para ver como ficou. Aqui a nossa aplicação aqui atualizada. Fala aí, tá bem próximo mesmo, tá? Então a gente tem aqui, ó, bem parecido mesmo. Tudo bem funcionando certinho. Obviamente esses menus aqui não são nenhum clicáveis, né? Então a gente não... a proposta não é essa, né? A proposta é mesmo só replicar o layout. Então isso aqui a gente tem. Só diminuindo o zoom aqui que eu dei sem querer. Então essa parte aqui a gente praticamente tem e praticamente já está pronto, tá? Então ficou faltando aqui na parte de cartão de crédito esse botão aqui de cancelar compras, que a gente pode ver não tem, eu não fiz mesmo de propósito.
Além disso, essa parte aqui do Descubra Mais, com essas imagens aqui, eu também não quis fazer, justamente porque eu deixei para você agora, tá? Fica como um teste aí para você implementar o resto aí com o que a gente já aprendeu. Isso aqui a gente está utilizando também eles estão utilizando também um outro carrossel. Fica para você fazer também esse outro carrossel aí, acho que a gente já implementou 2. Fica aí como desafio para você. Então é isso, galera. Tá aqui a nossa aplicação prontinha. Um clone, né, na verdade, do aplicativo Nubank. Se você quiser deixar mais sugestões de outras aplicações que a gente possa fazer um clone, que a gente vai ensinar aqui. Tô pensando em trazer também o que a gente já tem lá no nosso Instagram, tá? Então a gente vai trazer aqueles outros lá que já estão prontos. Vou ensinar aqui o passo a passo, por exemplo, daquele da Netflix, que é bem bacana. Então já se inscreve aí para você ficar por dentro, tá? E aprender cada vez mais aí, trabalhar com o Angular e tudo mais, beleza? Não esquece também de deixar aí no comentário aí a sugestão para essa série. A gente está pensando ainda, então talvez o melhor comentário aí, o que a gente achar mais interessante a gente defina mesmo como o nome dessa série aqui de clones, beleza? Então é isso, galera. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima.